novo, eu sou a Jane, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Geek Jane. Hoje para nós falarmos sobre duas pessoas bem importantes no mundo dos mangás. Até porque recentemente o mangá principal desses dois acabou se encerrando, acho que foi semana passada. Estamos falando aqui sobre Kaio Shirai e Pozuka Demiso, que são o autor, o escritor, e a ilustradora do mangá de The Promised Neverland, ou Yakusoku no Neverland. Eu vou fazer uma biografia mais simples do que eu achei deles na internet, falar de alguns trabalhos que eles fizeram ao longo da jornada deles, que não foram muitos, porque na verdade, bom, a gente vai ver isso mais pra frente, mas eu acho que vocês vão gostar, porque tem coisas bem interessantes a respeito de Neverland e dos autores e da própria Pozuka, que eu acho que você vai gostar, vai ser bem interessante. Não esquece de dar o seu like, que ajuda pra caramba, já se inscreve no canal, pra... enfim, dá o teu apoio, porque qualquer coisinha assim já incentiva, já ajuda o canal pra caramba. E eu sei que eu percebi, porque a biografia da Gotoge que eu fiz faz um mês, praticamente, explodiu, é o vídeo mais visto do canal, assim, claro que pra um canal maior, não é tantas views, então ele tá em 300 views, 300 e poucas eu acho, tem quase 400 eu acho, nem sei, é 300 e pouco. Mas pro canal é, tipo, o maior número de views, sabe? Tipo, isso incentiva pra caramba. Eu percebi que a galera gostou de ver a biografia. E se vocês gostam, eu vou trazer mais. E nada melhor do que trazer um autor e uma ilustradora que são tão famosos e fizeram uma obra tão legal que é Neverland. E que teve um final recente e tal. E um anime incrível também. E que talvez tenha segunda temporada ano que vem. Tomara que não seja adiado, né? Enfim. Se você já deu seu like, já se inscreveu, bora pro vídeo. Kaio Shirai, ele assim que terminou a sua faculdade, sua universidade, que não tem especificamente o que ele fazia, ele começou a trabalhar numa empresa que não tinha nada relacionado a mangás ou qualquer coisa desse tipo, de livros ou coisa do gênero. O Kaio, ele é o escritor de Neverland, ele sempre tentou criar várias obras diferentes ao longo da sua jornada, mas todos os roteiros que ele criava, todos os scripts, os sketches que ele fazia, todos eles foram rejeitados. Todos eles sem exceção. E foram muitos, inclusive. E aí chegou num determinado momento que o Kaio, ele achou que ele não tinha talento pra criar uma história. Ele nunca ia conseguir fazer um mangá. Que era o sonho dele, né? Ser um escritor de um mangá, alguma coisa assim, e publicar isso. Sabe, ter um trabalho criado e que ia publicado e que fosse reconhecido, pelo menos. Era o sonho dele, mas ele até então nunca tinha conseguido nem chegar na parte de ser aceito. E ele tava pensando seriamente em desistir desse sonho, até ele tentar pela última vez. Ele se esforçou pra caramba pra criar uma última história, que ele nomeou de só Neverland. E ela era uma história voltada pra suspense, pra mistério, que eu acho que é um tipo de sketch que a gente tem hoje em dia do que é Neverland, só que é um pouco diferente, se eu não me engano. E ele criou essa história e ele passou um bom tempo escrevendo e desenvolvendo a história. E, inclusive, era uma história tão complexa e tão, assim, cheia de coisas, cheia de coisinhas, que ele não conseguiu resumir a história pra entregar pro editor. Tanto que ele entregou 300 páginas do roteiro. E que, tipo, pra um roteiro de mangá de uma história de, sei lá, vamos dizer que sejam 5 capítulos, mais ou menos, era, tipo, muita coisa. Geralmente é muito menos páginas que entrega. Eu acho que provavelmente no máximo umas 200 e pouquinhos, e olha lá. Ele realmente tinha se esforçado pra criar esse último roteiro dele. Takushi Sugita é o atual editor de Yakusoku no Neverland. E foi ele que recebeu o roteiro de Neverland no começo. E assim que ele recebeu o roteiro, ele logo já foi apresentar o Kaio pra Demiso Pozuka, que já era uma ilustradora, né, uma mangaka bem conhecida pela sua arte bem bonita e cheia de detalhes. E o próprio Sugita diz que no momento em que eles se encontraram, fizeram ali a reunião, eles se apaixonaram um pelo outro. A própria Demiso, segundo ela nunca foi uma pessoa que lia roteiros, lia mangás assim com vontade. Ela lia com uma preguiça, geralmente bem devagar. Ela não se interessava a princípio pelo começo das histórias. Mas no dia em que ela se encontrou com o Kaio e leu a história, o roteiro que ele tinha preparado,
e eram 300 páginas, tipo um negócio enorme, um maço de folhas, ela leu muito rápido. É porque ela não conseguia parar de ler, ela ficava muito interessada. A cada página parecia que tinha alguma coisa puxando ela pra ler cada vez mais. E ela simplesmente se apaixonou pela história do Shirai e por tudo que ele tinha escrito. E o próprio Kaiô, ele também já tinha conhecimento do que a Pôzuka trabalhava, todo o estilo de arte que ela tinha, e ele já admirava ela há muito mais tempo. E ele ficou muito feliz em saber que ela tinha gostado do trabalho dele, foi um sonho se tornou realidade, um dos sonhos dele, né? E aí o Sugita, ele percebeu que eles foram feitos um pro outro e parecia que tipo, foi o destino, tá ligado? Nessa época, e atualmente não tanto, mas naquela época, antes ainda de Neverland ser publicado, a Jump, ela era uma revista que trabalhava justamente voltada pro público adolescente e jovem, né? Que é o foco geralmente dela, tanto que ela trabalha com shounens, às vezes com seinens bem assim, sabe? Às vezes com shoujos, mas era voltado pro público jovem. E Neverland, ele tinha coisas que não eram exatamente pro público específico, não ele tinha gêneros e coisas que não eram comuns na Jump, e isso, além disso, inclusive, o Kaiô não era uma pessoa nem um pouco conhecida nessa época e a Jump já ficava meio desconfiada que talvez fosse uma pessoa, tipo, um mangá desperdiçado, que eles fossem pôr lá um capítulo, 2 ou 3 e não dar em nada. Mas a Pôzuka, ela já tinha um respeito, já era bem reconhecida e ela garantiu, prometeu, ela tinha certeza, ela tinha confiança que o Kaiô e a história de Neverland tinha potencial para ser uma das histórias que iam fazer a Jump explodir e ia ter chance de acompanhar as outras obras. E foi assim que os editores e a galera da Jump aceitaram Neverland pro catálogo. Desde o começo, o Kaiô tinha certeza que ele não ia ilustrar a história de Neverland. Primeiro porque até o próprio editor, o Sugita, tinha comentado isso com ele, que a arte do Kaiô é bem diferente, ela é bem simples na realidade. E o próprio Kaiô falou que ele preferia que outra pessoa desenhasse porque ele não tinha certeza se ia conseguir manter a história e a arte no mesmo ritmo. Talvez uma hora ele fosse, sei lá, escrever, às vezes desenhar no corrimento ali, ou tipo correndo, porque precisava terminar a história, ou muitas vezes se dedicava demais em alguma coisa e falhava em outra, ele tinha medo disso. E por isso ele precisava, e ele queria que outra pessoa ilustrasse. E também porque, por Neverland ser uma obra voltada para suspense e para mistério, muitas vezes variando entre as artes bonitinhas e os jump scares, né, Crone, ele precisava de alguém que tivesse esse tipo de arte, essa arte que variasse e que soubesse transparecer o que era Neverland a partir das imagens e dos personagens e saber pôr expressões e, sabe, esse tipo de coisa, uma arte que expressasse bem o que era a história. E a Pôzuka era a pessoa perfeita e foi o sonho do Kaiô praticamente. Ele é muito feliz, coitado, ele ficava muito feliz com a Pôzuka ilustrando, ele é muito bonitinho. Ainda assim, mesmo com Neverland sendo aceito, os editores da Jump tentaram cortar muitas coisas que tinham nos primeiros capítulos de Neverland, porque, enfim, tinham muitas coisas que não eram tão comuns na Jump na época, mas acabou que não cortaram tantas coisas e não alteraram tantas coisas assim, até porque não foram nem, se eu não me engano, não achei especificamente o que mudou. E, por exemplo, a Emma, que é a protagonista, uma garota protagonista, desde o começo ela era pra ser assim, uma protagonista garota, e o Kaiô nunca pensou em mudar isso é uma das melhores coisas de Neverland, inclusive. Antes de Neverland, o Kaiô só tem uma obra registrada como escritor, que se chama Ashley the Gate Whereabouts, que é basicamente uma história sobre mistério e suspense também, que ele tinha feito com outro artista que se nomeava Rick. Só que não tem um histórico a respeito desse Rick, nem imagens sobre ele e nem da obra específica, não tem muita coisa na internet. Falando agora da nossa querida Demizu Pôzuka, a Pôzuka, ao contrário do Kaiô, já era bem conhecida na internet por ser uma artista, uma mangaka, e a sua arte já era bem reconhecida na internet e como mangaka no geral no Japão. Tanto que ela ilustrava um mangá chamado Kirugumi, antes mesmo do próprio Neverland.
E ela também já fazia algumas artes mais profissionais e também ilustrava algumas cartas TCG de Pokémon. Em algum momento em que ela ainda estava trabalhando como mangaka, ela se encontrou com o editor de Neverland e com o Caillou, fazendo a leitura do mangá e tendo toda aquela história que a gente já viu com o Caillou. Antes ainda de Neverland ser lançado, Caillou e Posca criaram uma one-shot, eles fizeram uma historinha antes, criaram uma one-shot pra ver como eles se sairiam trabalhando juntos, com a escrita dele e com a arte. Eles criaram uma one-shot, um mangá chamado Pop Swish, que foi lançado na Jump Giga. E pra surpresa do Caillou, o mangá foi recebido com muito esplendor. Ele ficou bem famoso, inclusive, e ele tem sim, inclusive, na internet um capítulo em inglês, se eu não me engano. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Só falando rapidamente aqui sobre as duas obras. Kirogumi é uma light novel, ela não tem sinopse na internet. Eu, pelo menos, não achei nada a respeito da light novel. Mas até onde eu consegui pesquisar, ela envolvia mistério, um pouco de monstros e provavelmente tinha um lance meio Neverland no meio. Era meio um negócio de mistério com monstros e provavelmente tinha luta também. Era mais ou menos nesse estilo. Já Pop Swish, ou Pop no Negai, que é o desejo de Pop, conta a história de um cientista chamado Takashi. É um cientista louco, aparentemente, e que ele tem uma torradeira que aparentemente tem vida própria, chamada Pop, que ela desejava ser uma humana. E aí... um humano, no caso, né? Porque o Takashi, ele transforma a torradeira em um androide, em um robozinho. E basicamente conta, a one shot tem acho que umas 40 páginas, alguma coisa do gênero. Eu não li inteiro, eu li o comecinho pra pegar um pouco da sinopse, mas me parece bem interessantezinho. Eu recomendo você dar uma olhadinha também. Temos algumas curiosidades bem interessantes sobre o Caillou e a Posca. O Caillou diz que gosta de passar a mensagem da Jump no próprio mangá de Neverland, que é esforço, amizade e vitória. E apesar de Neverland não ser um mangá, uma história que envolva batalhas e porradarias o tempo inteiro, ou coisas assim, ele gosta de passar isso através das batalhas mentais, psicológicas. Particularmente, a Posca ama desenhar a Isabela e a Crone. Ela inclusive falou que a Isabela é uma das personagens favoritas dela e que ela gosta de desenhar a Isabela sempre com um traço mais elegante. Shirai diz que adora surpreender e iludir os leitores em certos momentos. A paixão dele é trollar os leitores. O Shirai também ele adora filmes e ele diz que um dos filmes que inspirou ele a escrever Neverland foi um chamado The Good Song. Shirai diz que adora autores como o Naoki Urasawa, que fizeram Monster e Pluto, 20th Century Boys, Takeshi Obata, que fizeram Death Note e Bakuman, e Yusei Matsui, que fizeram Majin Tensei e Assassination Classroom. Eles são algumas das suas inspirações para a criação de mangás e histórias no geral. Bom, eu acho que é isso. Isso foi basicamente o que eu encontrei um pouco mais simples da biografia deles. Eu dei uma resumida bem legal, apesar que também não tem muitas informações. Tinha algumas teorias, porque no começo, inclusive, não se sabia se a Posca era uma mulher de verdade. Tipo, teorizavam que ela era uma mulher, mas como é o caso da Gotouge, por exemplo, a gente meio que sabe que ela é mulher, mas o Japão tem esse negócio de não deixar explícito que é uma mulher mangaka, e daí geralmente usa pronome neutro ou masculino pra ocultar isso, que já que o inglês e o japonês têm essa possibilidade. Tanto que eles também não mostram os próprios rostos, geralmente não mostram o rosto, né? Como os mangás, os ilustradores geralmente não mostram, porque pode dar tretas. Inclusive, aquela autora de... eu esqueci o nome do mangá, agora me fugiu a mente. Que ela recentemente terminou o mangá, e aí a galera detestou o final, ficou puta, pistola, começou a xingar no Twitter. E tipo, tava muito triste, né? Porque ela escolheu finalizar o mangá de uma forma e a galera começou a hatear ela no Twitter. E tanto que eu acho que ela ia sair um tanto do Twitter, ficar um pouco fora. E esse é um dos motivos também que os japoneses não mostram a cara dos autores e whatever na internet, porque é o que acontece geralmente. Mas a Posca, ela revelou ser uma mulher durante um vídeo, eu vou deixar uns prints aí pra vocês verem, que foi revelado que no momento que ela tava ali num evento, ela começou a desenhar um personagem lá, eu não lembro exatamente quem que era, e foi revelado que ela realmente era uma mulher. Obrigada por ter visto esse vídeo até o final, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente achei muito bonitinha a história deles dois.
Principalmente a do Caio, que eu não sabia que ele tinha essa trajetória toda. Eu tô muito feliz, inclusive, de ter conhecido o Pop Switch, que eu não conhecia. Eu acho que eu vou ler, inclusive, inteirinho. Só que ele tem inglês, não tem português, mas, né? Vamos melhorar o nosso inglês, é sempre bom, né? Já deixa seu likezinho, se inscreve. Não esquece, ok? Obrigada por ter visto esse vídeo. Falou!